Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora o último pós-jogo antes da parada para o Mundial que vai acontecer. Corinthians 1, Grêmio 1 na Arena do Grêmio. Nosso último recorde que a gente teve do Corinthians aí antes dessa parada. Depois de um tempo também sem ver o Corinthians, que teve a data FIFA. O Corinthians aí ficou aproximadamente 11 dias sem jogar e voltou hoje, na minha opinião, sinceramente, melhor. Também acho. O Corinthians fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo, aí depois caiu um pouco de produção. Mas no primeiro tempo, cara, hoje a gente vê algumas coisas que o Dorival, ele pelo menos conseguiu consertar nesse time do Corinthians. Ele entendeu que estava dando errado, ele entendeu que ele não deveria fazer aquilo, e hoje ele conseguiu colocar alguma coisa diferente dentro de campo. Por exemplo, que para mim foi fundamental para o Corinthians ter conseguido fazer um primeiro tempo melhor. O Rian de primeiro volante e o Maicon de segundo volante. A gente não tá aqui para defender o Maicon também, o Maicon realmente não vem Fez fazendo uma partida jus. horrorosa, inclusive. Na minha Hoje? opinião, fez um segundo tempo horroroso. Segundo tempo, eu achei o primeiro tempo muito bom do Maicon. Muito bom, não? Gostei do Ok. primeiro tempo do Maicon. Mas isso já mudou completamente a dinâmica, porque o Maicon de primeiro volante, ele não consegue te entregar nada. Porque ele não marca, ele não é um cara combativo, ele não é um jogador de chegar forte nas jogadas e muito menos consegue fazer bem a saída de bola. Com o Rian de primeiro volante, o Corinthians teve um pouco mais de liberdade de ter o Maicon de segundo volante e ele ser mais útil. Muitas vezes pisando do lado esquerdo, ajudando o Thales Magno e quando o Angileri subia a fazer essas triangulações, dando um pouco mais de qualidade nesse passe final do Corinthians, deu um pouco mais de liberdade, então já foi um ponto positivo. Outro ponto positivo, que também é fundamental hoje para o Corinthians ter feito um jogo um pouco melhor, é a volta do esquema tático em formato de losango. Porque o Dorival ficou insistindo em ter dois pontas sempre, em ter um 4-3-3, com meio campo completamente defasado, mas hoje foi o contrário. Teve um losango, com o Garro na frente como meio armador, como já costumávamos a ver, o Thales caindo para a esquerda, mas jogando como segundo atacante, e o Héctor Hernandes centralizado. Com essa formação, sinceramente, eu acho que o Corinthians conseguiu apresentar um bom futebol no primeiro tempo. Conseguiu fazer um bom jogo. Claro, tem ressalvas. A parte defensiva é muito complicada. Você seguir tendo uma dupla de zaga com André Ramalho e Kaká é triste. Tanto que no primeiro gol do Grêmio, você tem um Angileri mal posicionado, um Kaká que tá completamente fora do tempo da jogada, perde o ritmo da jogada e é completamente humilhado pelo atacante dos caras, o Alisson, que passa por tranquilidade com ele e aí rola pro Batshuayi fazer o gol. Então, defensivamente, eu ainda senti que o Corinthians está tendo grandes problemas. Muitas vezes no primeiro tempo penou e deu sorte de não tomar gol, quase toma um com 2 minutos de jogo numa cobrança de escanteio que o jogador do Grêmio sobe sozinho e o Bright White estava sozinho também para complementar na segunda trave, mas de certa forma, cara, gostei do Corinthians no primeiro tempo com a bola, do Corinthians rodando essa bola, dando opção de passe. Deu para ver que hoje, por exemplo, um Garro participativo no primeiro tempo e um Bidon inspirado também. Fazia tempo que a gente não viu uma partida do Bidon com tanto protagonismo. A gente gravou vídeo aqui antes, que vai sair nos próximos dias, sobre a avaliação do elenco do Corinthians. E a gente falou que exatamente isso. O Bidon abaixo, o Bidon sumido, um Bidon apagado. E hoje a gente viu outro Breno Bidon, que arriscou de fora da área, graças a Deus que chutou de fora da área, porque nunca chuta, fez um golaço. E outra, deu uma dinâmica pro Corinthians, principalmente no primeiro tempo, rodou a bola, junto com o Garro, rodaram bem essa bola. Num geral, mano, eu acho que o primeiro tempo do Corinthians foi bem superior ao que a gente vinha vendo com o Dorival Júnior no comando. O problema é o segundo tempo, que o Corinthians recua, cai de produção, o Dorival demora muito para mexer na equipe, e aí até o Grêmio também não faz uma boa partida no segundo tempo, fica um jogo muito xoxo. Eu acho que o Corinthians de fato faz um bom primeiro tempo e tem que sim levar em consideração a quantidade de desfalques que esse time tem. Querendo ou não, o nosso melhor zagueiro tá fora, que é o Gustavo Henrique, a gente tem que insistir numa dupla de zaga que, ao nosso ver, não funciona. O Corinthians não tinha 3 dos seus 4 principais jogadores, Carrilho, Yuri, Memphis. Não tinha também o Martins, querendo ou não, uma opção nesse meio campo. Um Corinthians bem desfalcado, prejudicado por não ter seus melhores jogadores, e ainda assim conseguiu apresentar um bom futebol, um futebol pelo menos mais organizado. A gente deixou de ver um centroavante sozinho, isolado lá na frente, tendo que brigar sozinho o tempo todo. A gente viu um time um pouco mais aproximado, um pouco mais de ultrapassagem, o Mateuzinho um pouco mais liberado, partindo para o fundo em algumas oportunidades, fez isso até no segundo tempo também, agora na reta final do jogo. A gente tem sim algumas ressalvas ainda, principalmente no sistema defensivo. A gente viu hoje mais uma vez uma partida fraca do Kaká, uma partida ruim do Angileri, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente começa a ver ele crescendo um pouco mais, mas também porque o Alisson saiu e cansou. O moleque de 19 anos fez o que quis com ele no primeiro tempo. No segundo tempo, quando troca, quando entra o Pavão, o Angileri consegue ter um pouco mais de
de ímpeto por ali e cresce um pouco na partida. Mas, em geral, a gente viu um time do Corinthians que conseguiu com que jogadores que não vinham bem apresentassem um futebol melhor, como foi o caso do Maicon, que você comentou. Acho que, sim, melhorou no primeiro tempo, mas no segundo tempo, para mim, foi muito mal a partida de novo, mas pelo menos apresentou um bom futebol no primeiro tempo. O Thales Magno, no primeiro tempo, conseguiu aparecer para o jogo, criar algumas oportunidades, algumas jogadas na área. Ainda falta muito, nem acho que o Thales fez um bom jogo, mas ele conseguiu aparecer, conseguiu criar chances, e isso, pelo menos por um Thales que a gente via sendo nulo nos últimos jogos, já é algo importante. Eu acho que para o sistema defensivo, agora nessa pausa, a única solução é contratar, porque a gente tem 5 zagueiros, nenhum deles convence, um deles está machucado, e já foram testadas inúmeras duplas de zaga entre esses 5 que a gente tem. 4 se não quiser considerar, o Gustavo Henrique, em 4 opções a gente já testou várias vezes, várias duplas diferentes, e a conclusão que a gente chega é que não funciona. Então o Corinthians tem que fazer algo urgentemente para corrigir essa defesa, que vai ser o primeiro passo para a gente conseguir ter jogos melhores, resultados melhores. Hoje, por exemplo, se o Corinthians não toma um gol bobo, um gol idiota, um gol cheio de falhas, como foi esse primeiro gol, a gente poderia tranquilamente ter saído com 3 pontos do Sul. E até no segundo tempo, se esse time tivesse um pouco mais de elenco, que era o caso que não tinha hoje, pela falta de opções, porque tinha desfalques, mas até tem jogos em que o Corinthians não consegue resultado porque não tem elenco, porque não tem mais opções, opção de velocidade na ponta, opção do meio um pouco mais criativo, de um volante de um pouco mais de chegada. Se tiver essas opções agora no segundo semestre, o Corinthians tem sim condições de vencer jogos como poderia ter vencido o jogo de hoje. E eu acho que esse período do Corinthians, que vai ficar agora na data FIFA não, né? Ficou na data FIFA, agora vai ficar na pausa para o Mundial. Vai ser importante, e eu, pelo jogo de hoje, não que o jogo de hoje tenha sido brilhante, que o Corinthians tenha jogado muita bola, que tenha dominado um Grêmio na arena deles, até porque o Grêmio também não é um time que encanta, não é um time que joga bem, é um time também com muitas deficiências, então a gente não enfrentou uma potência em futebol jogado na partida de hoje. Mas o jogo de hoje, pelo menos, ele me dá um pouco mais de mostra que o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians ele pode evoluir. Porque a grande queixa que a gente estava fazendo ao trabalho do Dorival era muita invenção, era falta de arroz com feijão, era do cara não fazer o simples. Insistência no esquema tático. Insistência em esquema tático, insistência em jogador em posição errada. E hoje, pelo menos, a gente viu que ele conseguiu corrigir isso. Não inventou tanto, não improvisou ninguém na minha cabeça, não lembro de improvisar ninguém. Bidon de volante pela primeira vez com ele, Maicon de segundo volante 90 minutos, primeira vez com ele, Rian de primeiro. Exatamente. Não inventou. Um esquema até o decente Thales nas que ele colocou, até o Thales que ele colocou meio como segundo atacante, com muita liberdade para cair pela ponta. Ele jogou mais como ponta, apesar de não ter outro lá na ponta direita. Isso dá um pouco de esperança para que ele consiga enxergar isso. Porque o que a gente estava vendo do Dorival até o momento era um cara perdido. Hoje o Corinthians ele conseguiu ser um pouco organizado. Claro que a régua ela é baixa, porque hoje o Corinthians entrou com muito desfalque. Se a gente for analisar só por quem joga regularmente, o Memphis não estava no ataque, a dupla de ataque Memphis e Yuri não estava dentro de campo, o Martinez não estava, o Ranieri não estava, o Gustavo Henrique está machucado, como que você falou. Tinha muitos desfalques do Corinthians para a partida de hoje. O Carrilho, que é muito importante nesse esquema do Corinthians, também não jogou por conta que jogou recentemente pela seleção peruana. Então, pelos desfalques, eu acho que a régua vai descer um pouco. E pelo que o Corinthians tinha à disposição hoje, de elenco, de opções do banco de reserva, sendo que a gente viu moleque entrando no segundo tempo, o Dieguinho e Kaique, que praticamente não tinham jogado pelo profissional do Corinthians, tendo que entrar para jogo. Pelo que o Corinthians tinha à disposição e pelo que entregou, principalmente no primeiro tempo, eu acho que o saldo hoje acaba sendo um pouco mais positivo do que negativo. Claro que a gente quer ganhar, o Corinthians precisa ganhar pela situação de tabela, nenhum corintiano quer viver perto do que passou o ano passado, principalmente nas primeiras 30 rodadas, né, que é quase o campeonato inteiro. Mas hoje deu uma amostra do Corinthians um pouco mais organizado, sabendo o que quer com a bola, sabendo mapear os espaços, com os jogadores nas posições corretas. O primeiro tempo me agradou. Eu acho que isso é um bom parâmetro aí para a gente avaliar para o restante da temporada. E já que a gente puxou de substituição, vale a pena a gente comentar o que a gente estava comentando durante o jogo, que é a falta do Igor Coronado hoje de novo na partida. No segundo tempo, entra o Kaique e entra o Dieguinho, jogadores com pouca rodagem, mas que eu acho que de fato merecem uma oportunidade, até pela falta de elenco que a gente tem. Entra o Charles no final do jogo sem sentido nenhum e anteriormente entra o Romero, o Corinthians morre com uma substituição na partida. Aí você foi pesquisar e você trouxe um fato interessante, que é do Coronado ter 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, se um jogador ele atinge 7 jogos no Campeonato Brasileiro, ele não pode se transferir e jogar o Campeonato Brasileiro por outro clube nessa temporada. O Coronado, com 6 jogos, não joga hoje contra o Grêmio, com o Corinthians com muitos desfalques,
não joga contra o Vitória, o Corinthians precisando ganhar uma partida em casa num 0-0, e não joga contra o Atlético Mineiro, que era uma partida também que o Corinthians estava empatando com o time reserva, mas que via sim possibilidades de ganhar. Não joga nenhum desses 3 jogos. Eu acho que a impressão que fica é que realmente o Coronado pode estar saindo do Corinthians, seja para ser negociado, moeda de troca, porque é muito estranho um jogador que recebe o que ele recebe, que na teoria era para ser utilizado como ele deveria ser utilizado, não receber oportunidade em 3 partidas seguidas. Eu acho que não é nem tanto esse o ponto. Na hora que eu fui ver os jogos do Coronado, eu de fato já estava com isso na cabeça há um tempo, mas eu falei que não ia ver os jogos nem nada, ficar achando que ele ia sair sem ver o jogo de hoje, porque a chance dele entrar no jogo de hoje era grande, querendo ou não. Os outros jogos podia ser opção, o Dorival podia estar lá da Cuca como ele estava ultimamente, mas beleza. Só que o Dorival, ele vinha escalando o Coronado como titular, na ausência do Garro, quando ele estava machucado. Até o jogo contra o Santos, o Coronado era titular do Corinthians, jogando aberto, mas era titular. Aí ele é poupado no jogo contra o Atlético Mineiro, você pensa, pô, ele vai jogar contra o Huracan. Contra o Huracan ele é reserva, ele joga 15 minutos na reta final. Jogo seguinte contra o Vitória, ele tá no banco de novo. Você fala, tudo bem, não quis colocar, o Dorival é louco, enfim. Vai passando o jogo, o Corinthians precisando vencer, a última substituição dele, ele tira, se não me engano, o Bidon e coloca o Rian para jogar. Precisando ganhar um jogo 0-0 contra o Vitória, que estava retrancado, e o Coronado fica no banco. E hoje, mais uma vez. Então a conclusão que eu chego realmente é essa. Estão deixando abertas as opções para o Coronado, seja para usar ele como moeda de troca ou realmente negociar ele para outra equipe para abrir espaço na folha salarial. Mas a impressão que passa é que talvez agora nesse meio de ano a passagem do Coronado pelo Corinthians possa estar chegando ao fim. Não quiseram não relacionar ele para esses jogos como uma questão de, não vamos fingir que ele está machucado ou afastado aqui alguma coisa, porque pode pegar mais mal ainda com a torcida, porque a gente já tem problemas com o Coronado se machucar o tempo todo. Se ele tivesse machucado, a gente ia chiar, e se viesse esse papo aí sobre ele sair mais ainda, eu acho que ele quis deixar as opções abertas. Combinou com a diretoria, não me coloca nesse último jogo, vamos ver se aparece alguma coisa, apareceu, vou embora, senão eu fico aí mesmo. E olhando até pelo ponto de vista do Corinthians, é uma parada que dá pra gente vislumbrar que pode acontecer. Sim. E não é nem só pelo fato do Coronado não estar rendendo, não é nem só pelo fato do Coronado não estar sendo o que a gente espera e pelo que ele ganha. Mas é que 2 milhões, ou 1,5 milhão, 1 milhão e 700, seja lá o que o Coronado ganha, você abrir isso na folha salarial para um time sem dinheiro, que vai ter que se reinventar de novo para contratar, é perfeito. Pro Fabinho Soldado, pro Osmar Stabile, pra diretoria do Corinthians, vagar mais de R$1 milhão só em um jogador na folha salarial, precisando contratar, é perfeito, mano. É perfeito, porque você abre um puto espaço numa folha salarial para um time sem dinheiro. E até no lance que a gente falou de moeda de troca, você não trocaria o Coronado por um zagueiro para ser titular? Então, quem não trocaria é maluco. Trocaria. Mas aí o ponto é exatamente o que vocês vão ver amanhã, que a gente vai falar sobre... A gente ranqueou o elenco do Corinthians, viu quem sai e quem fica, na nossa opinião, que a gente falou sobre o Coronado justamente de, talvez se o Coronado sair, ele abre um espaço ali para o Corinthians precisar contratar mais um cara. Vira mais uma dor de cabeça, vai precisar contratar mais um meia. Já precisa de zagueiro, já precisa de um ponta de velocidade, vai precisar contratar mais um substituto para o Garro. Não sei se é um esquema que a diretoria do Corinthians está contando, mas enfim, cara, é algo que ficou à parte no jogo de hoje. Das substituições em si, eu acho que valeu a pena também a gente ter visto minutagem do Kaique, minutagem do Dieguinho, que se foram bem ou não foram, teve momentos bons, momentos ruins, mas que precisam jogar. O Corinthians precisa dar espaço para a base também. Porque tem muito jogador no elenco do Corinthians que de fato não tem capacidade de vestir essa camisa, não tem qualidade, e quando que você não tem dinheiro para contratar, você não acha solução, você tem que apostar em alguém da base. E você tem que dar chance para alguém. Os caras ficam acomodados porque não tem sombra, não vai colocar o moleque para jogar nunca. E aí você vê, por exemplo, hoje um Kaique, que se não fez uma partida brilhante, arriscou de fora da área, teve jogada individual, tentou ir para cima um lance ou outro. O Dieguinho conciliou uma boa tabela do lado direito. Pode ser uma alternativa, mano. Pode ser uma alternativa e tinha que testar mesmo. Só a substituição do Charles no final do jogo que eu não acho que faz sentido. Mas do resto, eu acho que o Dorival hoje, pelo menos, se a gente for fazer uma avaliação do jogo, o Corinthians não foi brilhante, o Corinthians não encantou, mas o Dorival foi consciente na partida de hoje. Pelo menos isso. Foi consciente, foi correto na escalação, fez substituições até que interessantes, tirando esse ponto extra do Coronado que a gente citou. E o Corinthians, dentro de campo, sobretudo no primeiro tempo, conseguiu apresentar um futebol um pouco melhor do que vem apresentando nos últimos jogos.
Eu acho que aí vai ser, já adiantando, né, dando meio que um spoiler, acho que vai ser a primeira vez que a gente não vai dar uma nota tão baixa pro Dorival pelos últimos jogos. É, uma nota um pouco mais jogo regular, onde o Corinthians não venceu, pelo menos os últimos 5, 6 jogos aí, talvez seja a primeira vez que a gente vai dar uma nota mais alta. Vamos de notas então, começar aí pelo Hugo. Não foi muito exigido na partida de hoje, mas ele faz uma grande defesa no chute do Wagner Leonardo dentro da área, num bate-rebate no começo do segundo tempo, que poderia já dar vitória ao Grêmio. De resto, todas as bolas que foram no gol ele encaixou com tranquilidade. Vou deixar o Hugo, pela defesa que foi muito importante para o resultado ter se mantido, nota 8. O Hugo ele teve um lance ruim na partida, que foi uma saída de bola dele, que ele demorou para chutar e chutou no pé do jogador do Grêmio ali no segundo tempo. Mas do resto, cara, salvou o Corinthians nesse lance do Wagner Leonardo. E o resto, as bolas que vieram no gol, ele defendeu com tranquilidade, sem espalmar, um campo ruim, que era a arena do Grêmio hoje, sem jogar essa bola pro meio da área, fez uma boa partida, acabou salvando o Corinthians, vou seguir com uma nota 8 também. Mateuzinho, cara, muita entrega, muita vontade, senti que apareceu pouco no ataque, um pouco mais no segundo tempo, mas ele aparece no primeiro tempo, na real, para dar assistência pro Breno Bidon, mas eu acho que poderia ter aparecido um pouco mais, dado mais opção de ultrapassagem. Defensivamente, minimamente seguro, acho que fez uma partida na média o Mateuzinho, vou deixar ele com uma nota 6. Vou seguir com você, nota 6. Ele não participou tanto do ataque quanto a gente espera, mas as poucas vezes que foi, conseguiu dar até um pouco de trabalho e não sofreu pelo lado dele, como sofreu, por exemplo, o Anguilera do outro lado, que é um espelho perfeito do que não fazer numa partida. Tirando o cruzamento dele no último lance do jogo, que o Dieguinho dá o passe para ele cruza completamente forte. Sim. E a bola acaba passando pelo Kaique, que poderia ser uma boa chance do Corinthians. André Ramalho, acho que cresceu com relação aos últimos jogos, fez uma partida melhor, mas assim tem muitos pontos da partida do André que me incomodam, pô. Em muitos momentos ele tá marcando errado, tem um lance muito específico. Putz, eu não lembro quem que é o jogador, talvez seja até o Alisson. Era o Alisson do Começa a cortar pro meio e ele tem espaço aberto. O único que poderia fazer aquele bote sair da sua marcação e ir pra cima era o André Ramalho. E ele tá marcando a distância, olhando bola aqui de lado. Marca ninguém. Só ameaçando. Deu sorte que o cara chutou fraco e o Hugo encaixou. Mas me incomoda muito a indecisão dele em alguns momentos. Ele quase faz um pênalti no Bright White no segundo tempo, que ele pisa nele, mas acaba pisando fora da área. Querendo ou não, para tirar a bola, tá no lugar certo na hora certa, ele estava bem em alguns momentos. E com a bola no pé ele conseguiu fazer algumas boas saídas de bolas. Mas eu acho ele muito lento em alguns momentos nessa saída, com calma demasiada para sair jogando, falta de urgência para querer sair jogando mais rápido. E também esse lance da marcação às vezes me incomoda. Eu vou deixar ele um pouco abaixo do Mateuzinho, 5,5. O André Ramalho, ele exala insegurança. Esse lance que você falou do primeiro tempo, cara, é de uma falta de confiança de querer chegar na jogada, de querer chegar junto, bloquear, ir pra cima, tá ligado no jogo. Tem medo de dar bote em atacante. Tanto que no segundo tempo ele poderia ter antecipado uma bola que era pra ele. Ele demorou pra antecipar, quando ele foi antecipar, o jogador do Grêmio chegou antes, ele fez a falta, de uma maneira idiota. Tomou cartão amarelo. Vou baixar a nota porque esse lance me deixou muito puto. Mano. Ele toma cartão amarelo e tá suspenso pro próximo jogo. Isso é bom pra gente, na real, mas se a gente for avaliar o jogador morta em si, porra, o cara ser suspenso num lance desse é inacreditável. Com a bola no pé, eu acho que acertou, sim, boa parte das jogadas que ele tentou na saída de bola, deu passes em profundidade não, né? Passes quebrando linha, que foram importantes, com exceção de um no primeiro tempo, logo no começo do jogo, que ele entrega um contra-ataque pro time do Grêmio. Num geral, achei um pouco inseguro, mas também não comprometeu de uma forma absurda. Eu vou deixar ele com uma nota 5 só pela saída de bola, porque defensivamente eu até abaixaria um pouco a nota dele. Kaká, mano, vamos lá. O Kaká ele tem uma única boa participação na partida, que é um corte que ele trava a finalização do Cristaldo no segundo tempo, e só. Porque no lance do gol do Grêmio, no gol do Bright White, o Kaká é humilhado pelo moleque do Grêmio. Humilhado. Ele perde o tempo da jogada, ele vai atrasado, toma um drible da vaca e aí depois fica sentado no chão na tentativa de dar um carrinho. O gol do Grêmio, ele sai muito... sai na conta do Thales Magno, que erra o passe e a bola vai na mão do Volpi. Sai na conta do Angileri, que está completamente atrasado e não tem capacidade de recuperar essa bola. E sai muito, mas muito nas costas do Kaká, que toma um drible completamente infantil do Alisson do Grêmio. Por isso a nota vai abaixar muito. É um cara que não tem confiança de sair jogando. A gente assistiu na transmissão do Sport TV, o Fernando Praz até falou algo que é interessante, que, de fato, se o Grêmio quisesse recuperar bolas do Corinthians, é marcar o André Ramalho e deixar o Kaká solto, porque o Kaká vai entregar essa bola, porque não tem confiança nenhuma de tentar um passe mais arriscado, uma invertida de bola, de tentar conduzir um pouco mais essa bola, não tem confiança nenhuma. É um zagueiro fraco, é um zagueiro que muitas vezes é displicente, como foi no gol do Grêmio. A minha nota vai ser baixa pro Kaká, eu vou de nota 3.
Eu ia de nota 3, mas só por conta dessa intervenção específica do chute do Cristaldo, eu vou de nota 3,5. Mais uma partida muito ruim do Kaká, que, falo mais uma vez, não tem nível para jogar no Corinthians. Um pouco antes do lance do gol, que ele toma esse drible da vaca, absurdo, ou um pouco depois também, não lembro, naquela faixa do jogo, tem um chutão lá pra frente que o Alisson tá na bola também, a bola pinga, passa por cima dele e o Kaká tá inteiro nela. Ele consegue perder a jogada. Porque ele não tem tempo de bola, ele não tem técnica, ele não tem nada, mano. O Kaká não tem nada pra ser um bom zagueiro. E você vê como ele não tem tempo de bola, porque a gente até comentou isso durante a partida, que teve um lance, um escanteio pro Corinthians, que Ele o Galo pula cruza, na hora errada. ele pula na hora errada. Teve um outro jogo, foi contra o Huracan, eu acho que foi contra o Huracan, que ele pula na hora errada também, a bola acaba passando por cima dele. Então, pô, o cara não tem tempo de bola pra atacar e pra defender, mano. Não dá pra sustentar um zagueiro desse. Anrileri, o primeiro tempo ele foi humilhado, ele foi feito de nada, ele perdeu todas as jogadas pro Alisson. Ele estava perdido, o Anrileri estava perdido no jogo, no primeiro tempo. Segundo tempo, o moleque cansa, ele começa a tomar um pouco mais de conta das jogadas, aí entra o Pavon e ele começa a dar um pouco mais de conta ali do recado. Mas o primeiro tempo dele, de fato, é muito, muito ruim, mais uma amostra ruim do Anrileri. Nota... mano, como ele também teve participação no gol, vou deixar ele com a mesma nota do Kaká. Não, o Kaká foi mal o jogo inteiro, nota 4 pro Angileri. Mano, o Angileri hoje deu a sensação total que ele tava pregado, tava cansado. O Corinthians teve 11 dias só de treino e o cara parecia que tava cansado. A gente falou isso no primeiro tempo, né? O Maicon cobrou o lateral, a gente, por que o Maicon cobrou? Porque o Angileri tá cansado, tá lá atrás. Tá na casa do cacete, não chega na bola. Mano, e o primeiro tempo foi reflexo disso. Porque o Angileri, além de ele perder na velocidade, num contra um pro Alisson, não é que ele perdia porque ele não marca bem, mas no ataque ele estava entregando alguma coisa, ou no lance do gol, não é porque ele não conseguiu acompanhar, porque ele sempre estava subindo muito e não conseguia voltar porque estava cansado. O Angileri, ele não aparecia no ataque e defensivamente ele era frágil. Ele perdeu um monte de bola pro Alisson, ele errou passe, e pro ataque ele não subiu uma. Não subiu uma. Ele não apareceu uma vez para explorar o corredor. Uma vez. No segundo tempo ele subiu um pouco mais. Mas no primeiro tempo ele não aparece, mano. Ele não aparece. Tem muitos lances, inclusive um lance que o Garro sofre a falta, que é um passe que ele dá pra ninguém, que a gente fica imaginando. Beleza, o Garro passou pra ninguém, mas na cabeça dele, num cara que não olha, ele não olhou pra onde que ele ia passar, é você supor que o Angileri vai estar lá, porque era pra ele estar lá, mas não, ele tava lá atrás. Porque ele não acompanha. O nível do Angileri caiu muito de produção nos últimos tempos, tá mal demais. O Kaká eu dei nota 3, vou dar nota 3,5 pro Angileri. Ele melhorou um pouco no segundo tempo, mas eu acho que nada que aumente muito a nota dele. Rian, senti que não protegeu bem a área no primeiro tempo, um pouco fora do ritmo, fora das jogadas, o Grêmio com muita liberdade na entrada da área, no segundo tempo também foi um pouco de reflexo disso, mas ele se recupera no jogo. Tem um ou outro bote importante, ele liga um ou outro contra-ataque, apesar de não ter muita qualidade para isso. Eu acho que pela evolução do Rian durante a partida, eu vou de nota 5,5 para ele. Mal no primeiro tempo, bem no segundo, nota 5. Breno Bidon. Cara, hoje deu pra ver um Bidon um pouco mais participativo do jogo. Se a gente falava que em muitos jogos ele não conseguia participar, era muito toque pra trás, hoje ele jogou com um pouco mais de personalidade, um pouco mais de vontade, às vezes de maneira excessiva, principalmente no segundo tempo, pouco antes dele sair, que perdeu algumas bolas ali perto do meio campo, um passe errado ou outro, mas principalmente no primeiro tempo achei que ele estava bem, tomando realmente conta das ações, sabendo marcar um pouco melhor, e fez um golaço do Bidon, que a gente já falou aqui várias vezes, que ele tem qualidade, ele sabe chutar, ele chuta forte sim, mas geralmente não usa desse recurso. Na Copinha a gente viu muito isso. Mas dessa vez ele resolveu arriscar e arriscou e foi muito bem, porque ele tem qualidade para isso. E ele mostrou isso, fez um golaço que colocou o placar final na partida. No segundo tempo ele teve até uma outra chance de chutar de fora da área também, a gente até brincou falando que 2 já é demais, que ele não vai chutar 2 vezes de fora da área no mesmo jogo. Mas que seja um ponto de virada aí pro Bidon voltar melhor agora na volta do Mundial de Clubes, porque com ele bem o Corinthians ganha muito. Ganha em questão financeira, porque eventualmente esse moleque vai ser vendido e pode render uma bolada pro time. Ele pode ser uma das maiores promessas a saírem da base do Corinthians nos últimos tempos, e a gente sabe que ele, em condição, ele bem em questão de desempenho, o Corinthians cresce muito, mano. Ano passado ele era titular absoluto e era um dos donos daquele meio campo. O Carrilho e ele faziam o trabalho sujo na parte de trás, não apareciam nas estatísticas para deixar o Garro em condição de resolver. Eram os caras da pré-assistência. Tocava no Garro, o Garro dava assistência para Memphis, para Yuri resolverem lá na frente.
São dois caras que podem clarear muito o jogo pro Corinthians. Eu acho que o Breno hoje dele deu uma amostra que ele pode sim fazer isso daqui pra frente. Vou deixar o Bidon com nota... Ia dar nota 7, mas o gol foi muito foda, nota 7,5. O Corinthians ganha muito com o Breno Bidon bem, não só por isso que você falou, mas justamente porque na posição de segundo volante, onde que o Bidon tem que jogar e não de meia, Dorival, ele é o único jogador do elenco do Corinthians que tem qualidade com a bola no pé. O Carrilho, eu nem enxergo ele muito como um segundo volante, porque o Carrilho sai mais do que o Bidon. Meia pela direita. É, um meia pela direita, às vezes um meia um pouco mais por dentro. Como segundo volante, o Bidon é o único jogador do elenco do Corinthians com qualidade com a bola no pé. Quando que o Martins joga, o Ranieri joga, o Maicon joga, o Rian joga, o Charles joga, o Alex Santana jogava, todos eles têm outras características. O Bidon é qualidade, mano. O Bidon é futebol. É futebol. E hoje, graças a Deus, ele apareceu em 2025. Porque até agora, a sensação que o corintiano tinha era que o Bidon não tinha aparecido ainda pro ano. O Bidon que a gente viu ano passado, que a gente esperava que era uma crescente, que ele ia continuar crescendo esse ano, não aconteceu. Ele caiu muito de produção, virou um jogador que se escondia durante a partida, que não conseguia aparecer tanto, não conseguia ditar o ritmo do jogo, chamar a responsabilidade, tinha muito medo de arriscar, muito medo de chutar de fora da área, e hoje o Bidon foi completamente o oposto disso. O Bidon foi um cara que ditou o ritmo do meio campo, antes de fazer o gol, já achei que ele estava muito bem na partida, invertendo boas bolas, dando bons lançamentos. Ele junto com o Garro com uma boa qualidade com a bola no pé no meio de campo para conseguir distribuir essa bola. Fez o gol dele depois, que é um golaço e que resolveu a partida do Corinthians. O resto do jogo dele, o segundo tempo ele cai um pouco. Mas de certa forma, mano, ele aparecia, ele ia triangular, ele ia fazer uma tabelinha, ele conseguia girar com mais clareza, com mais eficiência pelos marcadores do que em outros jogos. Clareava bastante o jogo pro Corinthians. A gente vê muito isso no Garro. O Bidon conseguiu fazer hoje também. Eu senti que hoje o Bidon, além de ser um segundo volante, ele conseguiu ser um ajudante do Garro na armação. O que normalmente a gente não tem. Normalmente a gente tem um Garro isolado para armar e às vezes um Memphis que cai um pouco, às vezes o Yuri desce um pouco para tentar fazer alguma coisa, o Carrilho, mas você não tinha um segundo volante fazendo isso. Hoje eu senti que o Breno Bidon conseguiu ditar o ritmo do meio de campo. Para mim foi uma boa partida. O segundo tempo, todo mundo caiu no geral, mas o primeiro tempo dele fez jus para, na minha opinião, ser o melhor em campo da partida hoje. Vou de nota 8, junto com o Hugo, mas se for para colocar um acima, para mim, Bidon, merecidamente o melhor em campo do Corinthians. Rodrigo Garro. Maicon. Eu sempre esqueço do outro. Vamos lá, vamos de Maicon. Bom primeiro tempo, na minha visão do Maicon. Conseguiu, pelo lado esquerdo, dar uma dinâmica diferente pro Corinthians. Gostei, mano. Eu gostei do Maicon cair pelo lado esquerdo. Aparecendo para triangular com o Thales, infiltrando na área, conseguindo aparecer um pouco mais pro jogo. Senti ele bem participativo, acertando os passes, dando opção, aparecendo. Claro, tem um lance ou outro a lá Maicon que a gente está acostumado. Errou um passe muito simples no primeiro tempo também. Mas, cara, no geral, gostei do primeiro tempo do Maicon. No segundo tempo ele cai de produção, é verdade. Mas, no geral, eu gostei da partida. Achei participativo, qualidade com a bola no pé também, aparecendo um pouco mais na frente. Um jogador que se dedicou um pouco mais hoje também. Eu acho que hoje o Maicon fez, no ano, uma das suas melhores partidas. Eu vou de nota 6,5 pro Maicon. Gostei realmente da partida dele. Eu gostei do primeiro tempo do Maicon e no primeiro tempo eu daria ali uma nota 6,5. Apesar dele errar uma bola ou outra, como, por exemplo, o lateral aí que a gente comentou que ele cobrou mal pra cacete. Mas o segundo tempo do Maicon pra mim é muito ruim, mano. Muito ruim mesmo, me incomodou demais, principalmente porque no segundo tempo o Corinthians foi mais exigido defensivamente. E o Maicon, consequentemente, também. Ele tinha que estar mais inteiro nessas jogadas para fechar espaço, para fechar marcação, parar contra-ataque, roubar a bola. E eu não lembro de um desarme do Maicon no segundo tempo. Não lembro dele conseguir acompanhar alguém na marcação. O que eu vi no Maicon no segundo tempo foi ele sempre atrasado. Sempre muito atrasado. Inclusive com dificuldade para ajudar na saída de bola ou para clarear um pouco mais as jogadas pro Thales, pro Hector Hernandes lá na frente, ou pro Garro armar alguém. Então o segundo tempo do Maicon me incomodou bastante, vou deixar ele com nota 5. Garro. Primeiro tempo conseguiu bons passes, inversão de bola principalmente, conseguiu forçar o cartão amarelo pro Vila Sante, mas bem abaixo. Ele conseguiu também um cruzamento pro Thales para colocar a bola na trave logo no começo do jogo, mas abaixo, né, com dificuldade de participar do jogo, dá pra ver que fisicamente não tá 100% ainda, ele mesmo falou depois na entrevista depois do jogo. Mas ele também errou bastante, mano. Várias bolas o Garro pegava, tentava resolver rápido, girar rápido. E se ele tivesse um pouco mais de calma, poderia ter tomado uma decisão melhor. Deixar o Garro com 5,5. Não achei tão mal assim. Eu acho que o primeiro tempo ele foi muito participativo. Ele é muito diferente. Então tem vários lances que ele consegue clarear muito, muito a jogada. Você vê as primeiras jogadas do Corinthians de perigo no primeiro tempo, quando isso começou tomando pressão e depois
conseguiu chegar um pouco mais no ataque. O primeiro lance é uma bola que o Tales recebe na esquerda e depois não consegue concluir direito, mas é um passe do Garro, que ele clareia a jogada e acha o Tales. Ele quase consegue uma boa invertida de jogada para o Mateuzinho naquele lance. Teve um outro lance que foi parado, mas que ele consegue um bom passe para o Tales também, o Tales estava um pouco impedido. No segundo tempo ele consegue um bom passe para o Bidon também de primeira, que o Bidon não consegue acompanhar. Chegou para triangular, sofreu falta, participou bastante do jogo, estava bem com a bola no pé, na minha opinião. Fisicamente não é o mesmo Garro, senti falta do Garro também arriscar para o gol no jogo de hoje, que arriscou 0, não lembro de nenhuma chance dele em relação à finalização, mas eu acho que ele participou, foi bem, criou jogadas na medida do possível, mano. Eu também gostei da partida do Garro, vou fechar com a mesma nota que eu dei pro Maicon, nota 6,5 para ele. Partindo pro ataque, Thales Magno, muito mais participativo, acertando mais do que nos outros jogos, conseguindo ser mais influente. O Thales melhorou, isso é fato, melhorou. Quer dizer, ele estava uma tiriça, era um jogador que a gente chegaria aqui e daria uma nota 1, uma nota 2, e hoje ele garante uma nota maior para ele porque ele fez um jogo de mais protagonismo. Teve chances no primeiro tempo, teve uma cabeçada na trave, que inclusive um bom cruzamento do Galo, esqueci de comentar. Teve uma cabeçada na trave, teve um lance que eu acho que ele demora para cortar para dentro, mas ele consegue cortar para dentro e finalizar. No segundo tempo, outro lance de perigo que ele finaliza e o Volpe faz uma boa defesa que o Mateuzinho perde no rebote. Ele ainda erra muito, mas ele conseguiu ser menos displicente hoje, participar mais do jogo. Não achei o jogo ruim do Thales, não. Vou fechar com uma nota 5 para ele. Nota 5 também para o Thales Magno. Gostei principalmente das movimentações do Thales. Não ficar preso na ponta, não ficar isolado lá dentro da área. Várias vezes dentro da área, várias vezes aberto na ponta, recebendo em liberdade essa bola. E principalmente no primeiro tempo caindo pelo meio em algumas oportunidades também para tentar chamar um pouco mais o jogo. Com o ataque do Corinthians bem móvel. Gostei dessa estratégia do Dorival e gostei da forma como o Thales conseguiu fazer isso. Com a bola no pé me incomodou os erros, que ele ainda erra muito. Ele ainda demora para tomar algumas decisões. Tem um lance que é um Maicon ou o Garro, deixa ele numa condição de cruzar uma bola em profundidade, que o Thales, que é um cara que teoricamente é velocista, vai devagar para a bola, demora a chegar para cruzar e acaba tocando em cima da marcação e ganha um escanteio. Nesse mesmo lance onde que você comentou, que ele demora para cortar para o meio, quando ele corta ele não consegue finalizar. Acho que se ele decide mais rápido o que ele quer fazer da vida, ele consegue fazer o gol. Eu acho que falta um pouco mais de confiança para o Thales, tomara que agora, nessa parada de meio de ano, ele readquira isso, porque falaram até na transmissão, o Thales não faz gol desde 15 de fevereiro, desde o jogo contra a Portuguesa no Campeonato Paulista. Ele foi um cara tão importante na fase de grupos do Campeonato Paulista, teve uma queda tão brusca, e essa talvez seja a primeira boa atuação que a gente vê do Thales desde então. Héctor Hernandes, cara, muita dificuldade de participar do jogo. Ele tem só um lance onde ele realmente tem uma chance de finalização, que ele acaba recebendo uma bola, num bate-rebate, ele tenta partir em velocidade, tenta o drible e acaba se embananando com a bola. Acho até que estava impedido nessa jogada, mas de resto ele briga, ele corre, ele tenta participar, mas não consegue. Vou deixar o Héctor com nota 4. Não gostei da partida do Héctor, não consegue participar. Às vezes que ele participa mal, não consegue nenhuma escorada, nenhuma jogada, nenhuma triangulação. Dentro da área teve uma chance no primeiro tempo que ele finaliza na mão do Volpe, que eu acho que ele poderia ter aproveitado melhor. No segundo tempo, o lance que a gente ficou em dúvida se estava impedido ou não, mas ele parte sozinho, tinha companhia, ele tenta ir para cima da zaga e cai no chão de uma forma patética e perde a bola. Foi um jogo do Héctor, eu acho o Héctor um jogador útil para o elenco, mas hoje ele não foi nem um pouco, ele foi um peso dentro de campo, ele foi um a menos. Para mim vai ficar com a mesma nota do Angileri, 3,5, só não vai ficar com a mesma nota do Kaká, porque o Kaká influenciou no resultado, o Héctor não. Então ele vai ficar com uma nota 3,5 ali, junto com o Angileri, abaixo do Kaká como os piores da partida. Vamos para o banco de reservas, o primeiro que entra no Corinthians é o Romero, que não vi muito. Brigou, lutou, estava lá para o Hugo lançar no final do jogo quando o Corinthians estava no contra-ataque, conseguiu uma jogada de linha de fundo ou outra, mas vi pouco, mano. Como eu vi pouco, vou deixar com uma nota... Como participou pouco também, espero que participasse um pouco mais, vou de nota 4. Eu gostei do Romero brigando lá na frente, nesses lances aí, nesses lançamentos que o Hugo dava lá pra frente. Só que também me incomodou a forma como o Romero foi colocado em campo. Não sei se era a estratégia do Dorival ou se foi ele mesmo que fez isso, porque eu entendi que ele entrou como centroavante. Ou, se fosse para jogar de segundo atacante, que o Thales se aproximasse um pouco mais dele. E eu vi o Romero sempre muito fora da área. Eu achei que o Héctor ele conseguia alargar um pouco mais o campo pro Corinthians, levar os zagueiros do Grêmio para dentro da área. No segundo tempo eu vi várias vezes o Wagner Leonardo vindo dar bote no meio campo, o Marlon saindo pra caramba porque tinha espaço.
não tinha um cara parado lá na frente, atraindo uns 2 caras do Grêmio mais para trás, alargando o campo para os meios do Corinthians poder jogar. Achei que o Romero atraía eles muito para fora da área. Isso me incomodou, achei que atrapalhou um pouco o jogo do Corinthians. Vou deixar ele com a mesma nota do Hector, nota 4 também. Depois entra 2, entre o Dieguinho e o Kaique. Vou falar primeiro do Kaique, que, cara, entrou bem no jogo. Eu tinha até comentado com você, falei, se ele entrar antes dos 30, ele resolve esse jogo, hein? E ele, de fato, fez boas jogadas. Em 2 em específico, onde ele parte para cima, finaliza por cima, mas chuta bem. E uma outra onde ele encara 2, 3, ele vai para cima, consegue o drible, consegue o cruzamento, mas aí a zaga do Grêmio escora para fora. Não tinha ninguém dentro da área, tinha só o Romero que estava lá no segundo pau. Mas eu gostei da ousadia dele de ir para cima, de finalizar, de não ter medo. Teve outras jogadas ali que ele perde a bola na faixa do meio campo, uma jogada ou outra onde ele fica com medo de ir para cima ou tentar um passe no meio e ele toca para trás, consegue passe seguro. Acho que estava inseguro de fato por estar voltando a jogar depois de tanto tempo. O Kaique não jogava pelo Corinthians desde o ano passado. Desde o jogo contra o Atlético Paranaense em junho do ano passado. Ele está completando 1 ano sem jogar. Então acho normal, na medida do possível, com essas circunstâncias, gostei da entrada do Kaique, vou deixar ele com nota 6. Gostei da entrada do Kaique também. Eu acho complicado uma nota, eu tô pensando agora, uma nota maior que a do Thales, porque o Thales participou mais do jogo, ficou mais tempo em campo. Mas de fato, eu achei que o Kaique entrou bem, mano. Ele é um jogador talentoso. Pô, quem viu a copinha de 2024 sabe disso. Marcou um golaço na final, foi um dos melhores jogadores da competição, foi um dos líderes de assistência da competição, se não o líder. Foi o líder. Do Corinthians, acho que foi, da competição não lembro. Deve ter sido. Mas jogou muita bola naquela copinha e depois não teve mais oportunidade. É um jogador talentoso, ele não é um velocista, aquele cara que vai pegar a bola e vai partir para cima de 5, 6. Ele é um cara, mesmo jogando na ponta, um pouco mais cadenciado. Mas ele tem o drible curto, tem qualidade, tem uma boa finalização. Bate bem na bola. E ele entrou para isso. Sentiu um pouco de medo, mas entendo. Acho que entrou bem na partida. Como apresentou pouco, eu vou deixar uma nota 5,5, mas gostei da partida dele. Dieguinho, eu vou fechar na mesma nota que o Kaique. 5,5 pro Dieguinho também. O Dieguinho não arriscou pro gol que nem o Kaique arriscou. Não fez uma jogada dribladora que nem o Kaique fez também. Mas o Dieguinho conciliou muito bem as jogadas do lado direito. Quando eles conseguiram criar 2 boas jogadas no segundo tempo pelo lado direito na reta final do jogo, por conta do Dieguinho. Fez boa triangulação com o Mateuzinho, acho que boa triangulação depois com o Romero também. Desarmou uma bola no campo de defesa. Achei que entrou bem no jogo, mano. Também é um cara que deu um pouco mais de dinamismo. Teve um lance também que o Corinthians precisava desafogar, que tinha acabado de recuperar a bola e tinha 2, 3 jogadores do Grêmio marcando a faixa central. Ele consegue sair da marcação e abrir pro Kaique na esquerda. Eu acho que entrou consciente no jogo. Vou deixar os dois com 5,5. Poderia dar uma nota maior, mas como que foi pouco ainda, tempo em campo, vou deixar os dois com 5,5, acho que tá justo. Eu vou fazer a mesma coisa, dar mesma nota pros dois, vou deixar com nota 6. Entendendo também que a régua para esses moleques é outra. São 2 garotos de base que estão fazendo seu segundo jogo. Quer dizer, o Dieguinho fazendo seu segundo jogo como profissional e o Kaique fazendo seu primeiro jogo na temporada. Do Kaique é o terceiro jogo. É o quarto jogo dele. Jogo. Então, avaliar dessa forma, nota 6 pros dois. E o Charles, mano, não gostei da entrada dele no momento, mas ele tira 2 bolas, em 2 lances de sequência. Ele corta um cruzamento do Pavon e na sequência ele corta o escanteio com uma cabeçada. Então vou deixar o Charles com nota 4,5. 4,5 também, me irrita muito com a bola no pé, é bagre, mas, enfim, entrou para fechar espaço, né? É isso que dá para falar. Dá um desespero dele com a bola no pé, às vezes ele demora para soltar a bola, você fala, porra, Charles, solta a bola, mano. Solta para qualquer um, solta pro cara do Grêmio, mas não fica com a bola. Mas eu vou deixar com 4,5 também, acho justo. Dorival Júnior, pra gente finalizar. Hoje, de fato, dá pra dar uma nota um pouco melhor pro Dorival. Não inventou, fez o arroz com feijão, voltou ao esquema do losango. O Corinthians jogou bem no primeiro tempo, fez uma boa primeira etapa. Eu acho que talvez é que o jogo foi muito laicar, então o empate foi justo. Mas o Corinthians poderia ter merecido uma sorte melhor também, porque criou pra isso. Teve pelo menos umas 3, 4 chances boas de conseguir marcar mais um gol. Mas teve um time organizado dentro de campo, não acho que substituiu mal, deu oportunidade para os moleques. Defensivamente, no Corinthians é muito complicado, mas acho que com a bola o Corinthians conseguiu ser um time um pouco mais agressivo, um time que consegue circular melhor a bola. Hoje o Dorival vai ficar com uma nota um pouco acima, vou deixar ele, pela falta de ousadia, eu acho que ele poderia ter sido mais ousado no segundo tempo, vai cair um pouco a nota, mas vou deixar ele com uma nota, uma nota 6, vai. Eu ia deixar com 5,5, mas nota 6. Eu vou entender as substituições, no sentido de que não tínhamos elenco para hoje. Vou entender também o fato dele não ter colocado o Coronado, por esse lance dos 6 jogos. Mas eu também acho que o Dorival hoje demorou muito para mexer. Demorou. Muito.
E eu também já teria voltado no intervalo com o Bidu naquele momento. Um cara que poderia jogar muito melhor do que o Hilary jogou na minha visão. Na minha visão, inclusive, já tinha que ter sido titular. Depois do primeiro tempo do Hilary, já teria substituído também. Apesar dele ter melhorado no segundo tempo, acho que o Bidu tinha que ter jogado esse segundo tempo. Então, acho que me incomodou essas coisas, apesar de entender todos os problemas da partida de hoje. Fez um bom primeiro tempo, mas fez um segundo tempo muito abaixo. Acho que o Grêmio estava dando margem para o Corinthians poder atacar um pouco mais, ser um pouco mais ousado no jogo. E acho que tem muito a ver com o Dorival Júnior. Vou deixar ele com nota 5. Então é isso, rapaziada. Fica aí o último pós-jogo do Arena Fiel até a volta do Mundial de Clubes. A gente tem aí agora um mês com bastante conteúdo falando de reformulação, vendo esse elenco, vai ter quiz, isso e aquilo, várias coisas. Então não é porque não vai ter pós-jogo que não vai ter conteúdo. Vai ter até mais conteúdo do que tá tendo. Exato. Então fiquem ligados aí, não é porque o Corinthians não tá jogando que a gente vai parar também. É só uma pausa de futebol de Corinthians, de pós-jogo, mas no resto vai estar tendo demais. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.